Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar em silêncio. Vai se sentando, vai fazendo silêncio, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ter pouquíssimo tempo de pregação agora, vamos tentar aproveitar o máximo possível. Diga comigo: vem Espírito Santo, sobre mim, sobre o meu coração. Eu quero escutar a Tua palavra. Eu quero compreender a Tua palavra. Eu quero colocar em prática a Tua palavra. Se tem alguém falando do seu lado, pede para essa pessoa se acalmar. A primeira pregação do dia de hoje foi: a mão de Deus nos levanta. E agora eu quero pregar algo muito importante para a sua vida e para a minha vida, que é: no desânimo, a gente não pode se entregar ao desânimo. E, portanto, o tema da minha pregação é: no desânimo, clame. Diga comigo: no desânimo, clame. O tema da minha pregação é baseada em Mateus capítulo 20, você já pode abrir. Mateus capítulo 20. Versículo 29, os cegos de Jericó. Diz a Bíblia que 2 cegos gritaram a Jesus, clamaram a Jesus, não se entregaram ao desânimo. Então, com esses 2 cegos, nós vamos aprender qual deve ser o itinerário para não desanimar. Amém? Levante, diga, não precisa levantar a mão, mas diga assim: quem já desanimou na vida alguma vez? Diga aí o... Quem nunca desanimou? E talvez tem gente desanimada aqui hoje, mas vai animar. Veja, Mateus capítulo 20, versículo 29. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Palavra da salvação. Você pode beijar a sua Bíblia. Por isso que é bom ter Bíblia. Celular você não pode beijar, tá vendo? Esse negócio de celular aí, minha gente, ó. Não que você não possa ter a Bíblia aí, eu sei que muita gente vai usando, mas a Bíblia é bom por causa disso, a gente beija a palavra. Beija a palavra. É o livro sagrado. A gente não pode nunca dizer que o seu celular é sagrado, é o livro sagrado. Mas a Bíblia é o livro sagrado. Ande sempre com a sua Bíblia. Vocês ouviram essa história, sim ou não? Primeiro fato que o Evangelho coloca: eles estavam sentados à beira do caminho. O Evangelho destaca essa situação e, portanto, nos mostra uma situação de desânimo. Eram cegos, eram excluídos da sociedade, eles não podiam ir para cá e para lá, eram rejeitados.
estavam sentados à beira. O desânimo faz isso com a gente, faz a gente ir para a beira da vida, faz a gente ficar à mercê das coisas, faz a gente não caminhar no nosso propósito, faz a gente não caminhar no nosso chamado, faz a gente se esconder. O desânimo, minha gente, é terrível. Quando você desanima, você vai abandonando o seu papel, você vai abandonando sua missão, você vai abandonando o teu chamado, seu chamado que é de ser pai, de ser mãe, de ser na sua igreja. Quantas vezes você viveu também uma vida à beira do caminho? Quantas vezes você viveu uma vida desanimado? E deixa eu falar para você, não importa quem você seja, você pode ser um homem de Deus, pode ser padre como eu, todos nós temos que tomar cuidado, porque o desânimo pode bater na nossa porta. Quantas vezes eu como padre fiquei desanimado um dia ou outro, durante uma temporada? Quantas vezes ficamos dias desanimados? Quantas vezes ficamos meses desanimados? Quantas vezes ficamos anos desanimados? Quantas pessoas, elas chegam, hoje nós temos as pessoas dão nome de doenças para isso, como por exemplo, há 10 anos eu estou numa depressão. Há 10 anos eu estou numa angústia tremenda. Amado irmão e amada irmã, o desânimo te deixa na beira do caminho. Diga comigo, eu não quero ficar na beira do caminho. Vocês vão ver que estes dois cegos, no começo do evangelho, eles estavam à beira do caminho, e terminou o evangelho dizendo que eles saíram da beira do caminho e foram seguir Jesus. Porque o teu lugar não é na beira, o teu lugar é no caminho. O teu lugar não é na beira, o teu lugar é no caminho. Preste atenção, eu disse que todo mundo pode passar pelo desânimo. Eu quero agora ler com você aquele homem que chegou a desanimar muitas vezes na vida, mas que venceu o desânimo. Eu quero trazer aqui Jó. Abra a sua Bíblia em Jó. Antes do livro dos Salmos, Jó. E você pode abrir em Jó 3. Nós vamos ver que o desânimo bateu na porta de Jó. Se a gente fosse lá em Jó primeiro, Jó capítulo 1 diz: era um homem íntegro e reto, que temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Olha quem era Jó: um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se afastava do mal. Como é que pode um homem de Deus passar pelo desânimo? Vocês acham que isso é possível? Sim ou não? Nós vamos ver que o desânimo bateu na porta de Jó. Jó capítulo 3, versículo 1. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nós sabemos da história que Satanás pediu permissão para Deus para provar Jó. Deus autorizou, e Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu amigos, e Jó perdeu a família. E nessa situação, já no 3º capítulo de Jó, Jó está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Há momentos na vida que o desânimo é tão grande, que as pessoas se perguntam: por que eu nasci? Por que eu vim para este mundo? Será que um dia você já se perguntou por isso? Será que um dia você já se questionou? O sofrimento foi tão grande na sua vida que você se perguntou: mas por que eu nasci? Jó questionou, e não só questionou, mas Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. Vamos seguir. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Por que não morri ainda no seio materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Olha o que Jó está falando: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Eu devia ter morrido. Eu não devia ter nascido. Na hora do desânimo a gente fala besteira. Jó está falando besteira aqui.
E na hora que você está desanimado, muitas vezes sai da sua boca palavras bestas, palavras sem pensar. É verdade ou não é, gente? Quantas vezes da sua boca, na hora que você estava num mau dia, saiu coisas que não deveria? Olha para quem está do seu lado e diga para ela: cuidado. Na hora do desânimo, é melhor você fechar essa boca. Senão você fala muita besteira. É verdade ou não é, gente? Tem hora que até o outro fala assim: fecha essa boca, olha o que você está falando. Se tivesse alguém ali perto de Jó, falava: Jó, o que é isso que você está falando? Amaldiçoou o dia do seu nascimento, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Besteira, besteira, e isso é o desânimo. Jó desejou a morte. Quantas vezes tem pessoas que chegam a desejar a morte, e quantas vezes o desânimo é tão grande que chega a vias de fato, quanto que o suicídio cresce no mundo. Jó capítulo 6, versículo 8. Jó capítulo 6, versículo 8. Quem me dera que meu voto se cumpra e que Deus realize o que eu espero. Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem os meus dias. Olha o que Jó está falando. Jó está desejando a morte. Eu estou contando a história de Jó, porque talvez você já passou por isso. Como Jó, talvez você também passou por noites de aflições. Jó capítulo 7, versículo 3. Assim também tive por sorte meses de sofrimento, e noites de dor me couberam por partilha. Olha o que Jó está falando, meses de sofrimento, noites de aflição, e talvez você também já passou por isso, noites de sofrimento, meses de aflição. Algumas aqui podem dizer anos de aflição. Jó capítulo 7, versículo 15. Preferiria ser estrangulado antes da morte do que meus tormentos. Eu preferia morrer do que ser atormentado. Sucumbo, deixo de viver para sempre, deixe-me em paz, pois meus dias são apenas um sopro, eu não aguento mais sofrer. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quando vem as noites traiçoeiras, tem que entender que Deus está contigo. Deus permitiu o diabo se aproximar de Jó, mas não significa que Deus abandonou Jó. E Jó está desejando a morte, Jó não aguenta mais tanto tempo de aflição, Jó tem um desprezo pela vida, dizendo que ele preferia ser estrangulado, ele preferia a morte. Abra agora a sua Bíblia, Jó capítulo 9, versículo 25. Olha o desespero dele. Os dias de minha vida são mais rápidos do que o corcel, fogem sem ter visto a felicidade. Eu não sou feliz nessa vida. Passam como os barcos de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Jó, capítulo 9, ou melhor, capítulo 10, versículo 1 a 2. Capítulo 10, versículo de 1 a 2. A minha alma está desgostosa da vida. Ei, meu Deus do céu. Jó está depressivo. Se fosse nos dias de hoje, ele chegava no consultório, depressão. Está depressivo. Jó, a minha alma está desgostosa da vida, eu não tenho mais sentido nessa vida. Gente, a pior coisa é quando a gente perde o sentido da vida. É quando a gente não vê alegria para acordar, é quando você acorda de manhã e fala: meu Deus, eu não tenho alegria para viver, o que eu vou fazer? Dá vontade de ficar na cama, dá vontade de não sair. Quantas pessoas vivendo à base de remédios?
Quantas pessoas já não têm mais alegria nos filhos, já não tem mais alegria na família, já não tem mais alegria no casamento, já não tem mais alegria em nada. Jó está fazendo essa experiência: minha alma está desgostosa da vida, dou livre curso ao meu lamento, falarei na amargura de meu coração. Jó está vivendo dias sem sentido. Jó está com a alma cansada. Jó capítulo 13, versículo 24. 13, 24. Por que me escondes de mim a tua face, Senhor? E por que me consideras como inimigo? Olha o que Jó está perguntando para Deus. Deus, eu estou sendo seu inimigo para você me tratar desse jeito? E o ser humano é terrível, porque na hora do sofrimento, na hora da dor, ele ainda vai culpar Deus. Quem é o inimigo de Jó? Me digam, quem é o inimigo de Jó? Quem é o inimigo de Jó? O demônio. Irmão, irmã, deixa eu falar uma coisa que o demônio tenta te enganar. Deus não é seu inimigo, Deus é seu amigo. Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que está do teu lado. Deus não é inimigo, Deus é amigo. O teu inimigo se chama o demônio, o teu inimigo se chama Satanás. É o demônio que quer ver você desanimado, é o demônio que quer ver você no chão. Deus é o seu amigo sempre. Deus é o seu amigo sempre. Só que na hora da dor, só que na hora da dificuldade, por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu marido? Como se Deus fosse o seu inimigo, como se Deus estivesse lutando contra você. Não, Deus está lutando contra o demônio que quer atormentar você. Deus está lutando contra o demônio que quer destruir você. Deus não é seu inimigo. Na primeira pregação nós vimos, Deus é aquele que combate por nós, Deus é aquele que luta por nós, e não aquele que luta contra nós. Deus é ao teu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você, meu filho. Nunca ache que Deus está contra você. Deus está do teu lado. Olha para quem está do seu lado, dá um tapinha para ela acordar e falar: Deus está do teu lado. Diga bem forte: Deus está do meu lado. Deus não é meu inimigo. Deus é meu amigo. Aplauda esse Deus maravilhoso. Jó capítulo 17, versículo 1. Jó capítulo 17, versículo 1. Meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro. Só me resta o caixão. Tem gente que está querendo morrer antes da hora. Jó, calma, Jó. Ei, você vai viver até quando Deus quiser. E não é dor nenhuma que vai te levar para o caixão. Você só vai entrar no caixão no dia que Deus permitir, por uma causa, por Ele sabe de todas as coisas. Agora, quando o sofrimento é grande, desejamos a morte antes da hora. Você só vai entrar no caixão quando Deus quiser. Que o desânimo nenhum te coloque e faça você pensar na morte. Amém? Está entendendo, sim ou não? Sim. Aqueles cegos estavam à beira do caminho. Veja, eu quero que você já entenda que você não pode se entregar ao desânimo. Diga: o desânimo pode até bater minha porta, mas eu não posso me entregar ao desânimo. Então veja, você pode até passar por dias de desânimo. Eu vou confessar para você, eu já passei vários dias de desânimo. Isso é normal. Jó, o grande homem de Deus, temente a Deus, passou por dias de desânimo. Passar por dias de desânimo é normal da nossa vida, mas nós não podemos nos entregar ao desânimo. Amém? Diga: eu não posso me entregar ao desânimo. Então, para não me entregar ao desânimo, o que eu preciso fazer? Eu vou te dar o segredo. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. A gente já leu essa palavra hoje. Aqui está o segredo para você não se entregar ao desânimo. O que está escrito aí na sua Bíblia? Mateus 11, 28.
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o fardo, e eu vos aliviarei. Quando você estiver desanimado, vem para mim, meu filho, eu vou aliviar o teu cansaço, eu vou aliviar os teus fardos. Aleluia. Você acredita nisso? Quando a gente está desanimado, a gente quer chorar, quer ficar na cama, quer ficar no quarto escuro, isso aí não resolve nada. O que resolve é você ir para a presença de Jesus, aquele que pega o teu cansaço, aquele que pega a tua dor, aquele que pega os teus fardos e te cura, e te levanta e te restaura. Quem aqui reza na madrugada com o Frei? Levanta a mão, levanta a mão. Oh, meu Deus do céu. Ó, dá uma olhadinha aí para ver quem reza com você na madrugada. Ó, dá uma olhadinha no rostinho. Eu pergunto para vocês que rezam na madrugada, quantas vezes vocês estavam desanimados? Vocês falam, eu vou rezar madrugada coisíssima nenhuma, eu estou desanimado, e não sei o que, aí não sei o que aconteceu, você foi lá e rezou, e quando terminou o rosário, você estava vivinho, você estava fortalecido, você estava forte. Quem já fez essa experiência? Porque você foi até Jesus, e Jesus pegou os seus fardos. Você está entendendo? Abra sua Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16. Porque Jó está reclamando do sofrimento, mas Deus nunca disse que a gente não teria sofrimento. Jó está reclamando do sofrimento, mas quando é que Deus falou que você não ia sofrer? Olha aí, João capítulo 16, versículo 33. O que está escrito aí? No mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus disse para nós que nós teríamos aflições. Jesus não enganou você. Amém? Então eu pergunto para você, você vai ter sofrimento? Significa agora que você está vindo no programa Louvemos o Senhor, que você está vindo no século 21, e agora quando você voltar para sua casa, Deus vai te livrar de todo o sofrimento, é isso? Não, eu digo para você, quando você chegar em casa, os teus problemas estarão esperando por você do mesmo jeitinho. Só que Deus está pedindo para você que diante dos problemas, Ele está falando para você, Ele não está prometendo para você tirar problema, mas Ele está prometendo te dar coragem, para enfrentar os seus problemas. Coragem. Coragem, 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 coragem. Agora, Deus não prometeu tirar seus problemas, agora prometeu te dar prêmio se você enfrentar os teus problemas. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 18. Você vai ver a promessa que Ele fez para quem suporta problema. E aí, meu filho, se você entender isso aqui, você vai querer problema então. Diga comigo, a promessa para os que enfrentam problemas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Deus está falando que existe uma glória muito maior do que todo o sofrimento que você vive nessa terra. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 7, olha a promessa que Deus faz para quem passa pelo sofrimento. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Olha o que Paulo fala, em tudo isto somos oprimidos, mas não sucumbimos, vivemos em completa penúria, mas não desesperamos, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Paulo está falando, olha, eu sofro, mas eu não desanimo. Trazemos sempre este tesouro, trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo.
Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, mas que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal, assim em nós opera a morte, em vós a vida. Animados deste espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, também nós cremos e por isso falamos, pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós com Jesus, e nos fará comparecer diante dele convosco. E tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. É por isso, preste atenção, é por isso que não desfalecemos. Olha o que Paulo está falando, mesmo sendo destruído, mesmo sendo afrontado, mesmo passando por sofrimento, é por isso que nós não desfalecemos, é por isso que nós não desanimamos, ainda que exteriormente se conjunte nosso homem exterior, nosso homem interior se renova a cada dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Paulo está dizendo que quanto mais eu sofro, mais eu ganho glória no céu. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Veja, a nossa presente tribulação momentânea, ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Você entendeu essa palavra, sim ou não? Sim. Então diga para quem está do seu lado, o seu sofrimento está gerando glória. O teu sofrimento está gerando alegria no céu. Então não desanime, não esmoreça, porque quanto maior teu sofrimento, maior a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Vocês estão entendendo? Sim. Primeiro passo, os cegos estão aonde? À beira do desanimados. Eu mostrei como é que é o desânimo em Jó. Falei agora para você que você não deve se entregar ao desânimo, mas aqueles cegos gritaram: Senhor, tende piedade de nós. Se nós queremos auxílio na angústia, nós também vamos ter que pedir perdão dos nossos pecados. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Versículo de 8 a 9. Para receber auxílio de Deus, eu preciso reconhecer minha fraqueza. Olha que bonito, aqueles cegos estão dizendo: Senhor, piedade de nós, porque nós somos pecadores. Quando você estiver no sofrimento, quando você estiver na angústia, clame a Deus, mas clame pedindo a Deus misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Olha, São João está dizendo, se você confessa o teu pecado, Deus vai te ajudar. É isso que aqueles dois cegos estão fazendo, eles estão confessando o pecado, e Deus vai ajudá-los, porque eles estão confessando a miséria deles. Então quando você estiver passando pela angústia, quando você estiver passando pelo sofrimento, quando você estiver passando pelo desânimo, confesse ao Senhor o teu pecado, confesse ao Senhor as tuas fraquezas, e você vai encontrar o que? Misericórdia. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, terceiro passo, aqueles cegos começaram a fazer o quê? A gritar.
Aqueles cegos começaram a clamar, e aqui eu quero te ensinar algo precioso. Na hora da angústia você tem que gritar, na hora da angústia você tem que clamar. Vai ter momentos na tua vida que a tua alma vai estar desgostosa como Jó, vai ter momentos na tua vida que você vai perder o sentido da vida como Jó, vai ter momentos na sua vida que você não vai ver esperança como Jó, e nessa hora você não adianta ficar numa cama chorando. Nesta hora você vai ter que pedir perdão dos teus pecados, e depois de pedir perdão dos seus pecados, clame a Deus. É o tema dessa pregação. Na angústia, clame. No desânimo, clame. Olha que bonito eu vou mostrar para vocês agora. Eu pergunto para vocês, Jesus alguma vez já ficou angustiado? Porque eu falei para você que todos nós passamos por angústias. Eu falei para você que o grande servo Jó, que era um homem temente a Deus, era um homem fiel, era um homem justo, passou por angústia. Eu pergunto para você, Jesus já sentiu alguma angústia na vida? Abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 22. Será que Jesus já sentiu angústia? E o que ele fez na hora da angústia? Lucas capítulo 22, versículo 44. Veja se Jesus já teve angústia, e se ele teve angústia, o que ele fez na angústia? Lucas 22, 44. Ele entrou em agonia, ele entrou em angústia. Então Jesus sentiu angústia, e orava ainda com mais insistência. E seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Gente, a resposta é o seguinte: Jesus sofreu agonias também. E a agonia dele foi tão maior que a sua, que ele chegou a suar sangue. Você nunca chegou a suar sangue na sua vida, porque para você suar sangue, o teu sofrimento teria que ser muito grande, mas muito grande. O sofrimento de Cristo era tão grande, a angústia dele era tão grande, que a Bíblia está dizendo que ele estava em agonia, e nessa agonia ele começou a suar sangue, mas na agonia ele orava com mais insistência. Deixa eu te ensinar uma coisa, Jesus sempre orou. A Bíblia fala que diversas vezes ele subia ao monte para orar. A Bíblia diz que ele saía direto para ficar sozinho e rezar ao Pai. A Bíblia diz que ele ficava noites inteiras em oração. Só que agora a Bíblia está dizendo que na angústia ele orou com mais insistência. Você está pegando isso, sim ou não? Eu estou te ensinando que na hora da angústia é hora de você orar com mais insistência. É por isso que eles gritaram mais alto. Por quê? Eles gritaram uma vez e gritaram outra vez, porque na hora da angústia você grita com mais insistência, você clama com mais insistência, clame, 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 peça, 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 suplique, 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 porque Deus é aquele que ouve a tua voz, meu filho. Deus é aquele que ouve teu clamor, Deus é aquele que ouve suas lágrimas. Você acha que Deus te escuta, sim ou não? Sim. Abra sua Bíblia em Salmo 33, Salmo 33. Vamos ver se Deus te escuta. Salmo 33. E eu quero que você... Salmo é a oração, então eu quero que você reze comigo. Salmo 33, 16. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos estão atentos aos seus clamores. Se você clamar a Deus, os ouvidos de Deus estão atentos para você. Glória a Deus. Diga comigo: eu tenho um Deus que se eu clamar, os seus ouvidos estão atentos para mim. Agora leia aí no mesmo lugar que você está, o versículo 18. Apenas clamaram o justo e o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. Quando você clama, quando você reza, quando você suplica, Deus é aquele que ouve a tua dor, Ele vê as suas lágrimas e te livra das suas angústias, meu filho.
Com todo respeito aos psicólogos, com todo respeito aos psiquiatras, aliás, graças a Deus que vocês existem, graças a Deus vocês ajudam tantas pessoas, mas ninguém pode ajudar mais uma pessoa angustiada do que o nosso Senhor, do que o nosso Salvador, porque Ele conhece como ninguém o teu coração. Sim, um psicólogo pode te ajudar muito, o psiquiatra pode ajudar muito, desde que ele seja bom, né? Agora, Jesus sempre pode te ajudar. Você só precisa clamar, você só precisa orar com mais insistência. Jesus orava. Ainda nos Salmos, Salmo 49, versículo 15. Abra aí sua Bíblia, vai só para frente. Salmo 49, versículo 15. O que está escrito aí? Invoca-me no dias de tribulação, e eu te livrarei e me darás glória. Diga comigo bem forte: invoca-me no dia da tribulação. Mas se você invocar do jeito que você está falando aí, meu filho, aí... Vamos lá, de novo. Invoca-me nos dias de tribulação. E eu te livrarei. E você vai me dar glória. Aleluia. Irmão, presta atenção, você vai passar por tribulação como Jó, você vai viver o tormento como Jesus, mas você vai invocar Deus, você vai invocar o Senhor, e Deus está prometendo que vai te livrar, e o livramento vai ser tão grande que você vai cantar glória na sua casa. Você vai cantar glória, glória. Deus me livrou de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Não desanime na angústia. Eu tenho que ler essa palavra, Romanos capítulo 10, versículo 13. Olha o que acontece com aquele que clama a Jesus. Você sabe o que acontece com quem clama a Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 13. Olha o que acontece com quem invoca o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repete comigo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, não sei se você está entendendo. Se você invocar o meu nome, não vai acontecer nada com você. Se você falar assim, você está sofrendo lá na sua casa e falar: ai, Frei Gilson, me ajuda, eu não estou nem te ouvindo. Se você invocar aquele que morreu, o quê? Sim, claro que a gente tem a invocação dos santos, aqueles que nos ajudam, nós temos isso também, né? Mas veja, vamos ficar em Jesus. Aquele que invocar o nome de Jesus, será o quê? Salvo. Você pode estar vivendo o pior tormento da sua vida, você pode estar vivendo qualquer situação, se você invocar o nome de Jesus, Ele não vai te trazer só cura do corpo, Ele não vai te trazer só resolução de problemas dessa vida, mas Ele vai te trazer o mais importante, que é a sua salvação. Aqueles cegos estão clamando o nome de quem? Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Eles estão clamando o nome de Jesus, e se eles estão clamando o nome de Jesus, está acontecendo uma coisa: esses cegos vão ser salvos. Que toda a tua casa clame o nome de Jesus. Que os teus filhos clamem o nome de Jesus. Mas tem um detalhe. Eles estavam à beira do caminho desanimados. Eles pediram perdão dos seus pecados. Eles clamaram a Jesus. Só que agora, Jesus faz uma pergunta para eles. Porque antes de te ajudar, antes de te salvar, antes de te dar o que você precisa, Deus te faz uma pergunta. E qual foi a pergunta que Ele fez para aqueles homens? Para aqueles dois cegos? O que queres que eu te faça? O que dois cegos quer, gente? Dois cão guia? Mas não era essa a pergunta de Deus. Deus sabia que eles queriam enxergar. A pergunta de Deus é o seguinte:
Você está me pedindo para eu fazer uma obra no seu coração. Você está me pedindo para eu fazer uma obra na sua vida, mas a pergunta é, você abre o seu coração para mim? Porque se você não abrir, eu não posso fazer nada. Você me invocou para que eu te salve, mas se você não me ajudar, eu não posso te salvar. Como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem você, não pode te salvar sem você. Dá para entender essa frase um pouco difícil? O Deus que te criou sem você, não pode salvar você sem você. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3. Já cansou de abrir Bíblia aí ou não? O que está escrito aí? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Eu posso fazer uma obra na sua vida sim, mas eu preciso antes saber se você abre a porta da tua casa para eu entrar. E se você abrir, se prepare, porque eu vou cear com você. Eu vou trazer coisas maravilhosas para a sua vida. Eu vou te trazer a paz. Eu vou te trazer tudo que você precisa para ter uma vida abundante. A pergunta que eu faço para todos que estão aqui escutando essa pregação, porque Jesus está no meio de nós, porque a Bíblia diz o seguinte, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui nesta hora. Eu pergunto para toda essa assembleia, os que estão aqui e os que estão em casa, vocês hoje abrem o coração para Jesus entrar? Então diga bem forte, Jesus pode entrar. Jesus pode entrar. Jesus pode entrar. Meu pensamento a luz do meu viver, Senhor. Diga para ele, basta entrar, Jesus, vai. Basta entrar, eu me abri para ti. Diga assim para ele, não precisa nem perguntar não. Nem precisa perguntar o quê? Te amo. Há um clima todo diferente. Que aquece e mexe. Que aquece e mexe com o coração da gente. Deixa eu falar. O coração dele estava mexendo. Porque Jesus estava passando. Então eles falaram, alguma coisa está acontecendo aqui. Esse homem é diferente. Então eles começaram a gritar, eles começaram a clamar. E agora Jesus está diante dos 2 cegos. O que vocês querem que eu te faça? O que vocês querem que eu te faça? Isso, filha, pede para ele. Pede para ele. O que Jesus fez? Jesus tocou aqueles cegos. E aqueles cegos receberam o quê? Receberam a bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você toca Jesus, quando Jesus toca você, depois do seu clamor, você vai receber a bênção. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Onde Deus, através de Paulo, vai nos falar algo que Deus nos deu toda a bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Diga comigo, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual. Então quando você é tocado por Deus, você recebe bênção, filho. Por isso eu declaro que você vai ser abençoado hoje, porque Jesus vai tocar em você. Você vai clamar Jesus hoje, você vai clamar Jesus hoje, e Jesus vai tocar você hoje. Vai ficando em pé com a sua Bíblia na mão. É como um sonho. É como um sonho. É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração.
ao teu lado, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver. Ah, que coisa linda. Eles começaram a ver Jesus. Aqueles homens que não enxergavam, eles agora estão vendo Jesus. Deixa eu te falar, o evangelho começou falando que eles estavam à beira do caminho. Eles pediram misericórdia, eles clamaram. Jesus perguntou o que ele queria que fizesse na vida dele, eles falaram, Jesus tocou, eles voltaram a enxergar. Mas o mais bonito não é que eles voltaram a ver, o mais bonito é que diz a Bíblia que eles saíram da beira do caminho e começaram a seguir Jesus pelo caminho. Esse é o mais bonito. O mais bonito é que eles saíram da beira e voltaram para a essência. O mais bonito é que eles saíram da onde eles estavam, do desânimo, e eles chegaram para o lugar deles, o caminho. E quem é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A maior cura que aqueles dois cegos receberam é que eles descobriram que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Então, se você fosse lá no evangelho, você vai começar, naquele primeiro evangelho que a gente leu, diz a palavra, aqueles cegos começaram a seguir Jesus. E olha o que acontece com quem segue Jesus. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles cegos só viam trevas. A partir do momento que você segue Jesus, você não tem mais trevas, você começa a ter luz. Você quer ter luz na sua vida? É só seguir Jesus. E o seu caminho vai ser iluminado. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Todos nós aqui queremos sair da beira do caminho. Todos nós aqui queremos voltar a enxergar. Porque talvez você já não está enxergando mais a vida com bons olhos. Talvez você está desanimado. Talvez você não consiga enxergar a presença de Deus na sua vida. A partir de hoje nós vamos clamar e nós vamos voltar à nossa essência. Você crê nisso? Pegue teus braços, meu filho. Feche teus olhos agora. É só você e Deus. É só você e Deus agora. Clama. Clama. Agora ergue o teu clamor, ergue o teu clamor, ergue o teu clamor, ergue o teu clamor. Ergue o teu clamor. Quais as dores da tua alma? Qual é a angústia da tua alma? Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Se você clamar, Ele vai te ajudar. Oh, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para aliviar teus sofrimentos. Ah, Deus maravilhoso, é Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim. Em todos os seus tormentos. Em todos os teus tormentos. Ergue teus braços, ergue tua voz, e ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras. Ah, essa cruz pesada for, Cristo estará contigo. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier.
diga: eu clamo a Ti, Jesus, hoje. Salva-me, Jesus. Salva a minha família. Salva a minha vida. E agora você, porque cada um aqui tem uma vida diferente do outro, conta para ele o teu problema, conta para ele a tua dificuldade, fala o que você quer que eu te faça, o que você quer que eu te faça, responda essa pergunta para Deus agora, responda essa pergunta para Deus agora, o que você quer que eu te faça, meu filho? Clame, 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 derrame lágrimas se for preciso. Ele é o Deus que ouve o nosso clamor. Eu relembro o salmo que eu li. Vai rezando, vai rezando. Salmo 33, 16. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos estão atentos aos seus clamores. Apenas clamaram os justos, e o Senhor os atendeu, os livrou de todas as angústias. Relembro de novo o Salmo 49, versículo 15. Invoca-me nos dias de tribulação e eu te livrarei. Invoca-me no dia da tribulação e eu te livrarei. Deus está livrando pessoas da tribulação hoje. Deus está livrando pessoas da morte hoje. Deus está livrando pessoas da depressão hoje. Os seus tempos de angústias acabaram. Pessoas que estão acompanhando em casa, você está chorando nessa hora. Deus está tocando muito forte teu coração neste momento. É você que está em casa. Você estava vivendo dias de angústias terríveis. Você estava vivendo momentos tão tenebrosos. Você estava naquela fossa. Deus está estendendo as mãos para você. Deus está te restaurando. Deus está te renovando. Levanta, meu filho, levanta e sai da beira do caminho e começa a seguir Jesus. E você vai encontrar luz para a sua vida. E você vai encontrar sentido para a sua vida, para a glória de Deus. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. E para a gente terminar, Mi maior. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, o que você faz? A gente louva, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo. Por que, minha gente? Pois somente eu tenho a Ti. Ergue teus braços, vai. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Mesmo na hora da dor, mesmo na tempestade, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Você pode aplaudir Jesus. Você pode dar glória a Jesus. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diga hoje, marca essa data: Jesus livrou você da morte. Jesus te livrou da angústia. Aplauda essa pessoa. Dá um abraço nessa pessoa.